Antes de começar, eu preciso te avisar uma coisa. Se você gosta de histórias que mexem com a sua mente, que dão medo de verdade, então já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora não é só uma história, é um aviso. E depois disso, você nunca mais vai atender um telefone da mesma forma. Se o seu telefone tocar às 3h17 da manhã, não atenda, porque quem vai falar já morreu. Lucas sempre teve uma rotina simples, tão simples, que os dias pareciam todos iguais. Ele acordava tarde, quase sempre perto do meio-dia, com o quarto ainda escuro por causa da cortina fechada. O celular era a primeira coisa que ele pegava. Rolava a tela por alguns minutos e só então levantava. Trabalhava de casa, passava horas na frente do computador com fones de ouvido, quase sem falar com ninguém. Às vezes pedia comida, às vezes esquecia de comer. A vida dele era silenciosa, previsível, segura. E ele gostava disso. Gostava de saber que nada inesperado iria acontecer. Mas naquela noite, algo saiu completamente do controle. O relógio marcava exatamente 3h17 da manhã. Lucas ainda estava acordado, deitado na cama, olhando o celular, assistindo vídeos aleatórios, tentando pegar no sono. O quarto estava totalmente escuro, exceto pela luz fraca da tela, iluminando o rosto dele. Foi quando o telefone começou a tocar. O som foi alto, alto demais. Quebrou o silêncio do quarto de uma forma agressiva, quase violenta. Lucas se assustou levemente, franziu a testa, irritado, e olhou para o celular. Número desconhecido. Ele deixou tocar, virou o rosto para o lado, ignorando. Depois de alguns segundos, parou. O silêncio voltou, mas agora parecia diferente, mais pesado. Lucas fechou os olhos, tentou dormir, mas então o telefone tocou de novo. O mesmo número, o mesmo toque irritante, mais insistente. Lucas bufou. Quem liga a essa hora, cara? Ele passou a mão no rosto, claramente incomodado, mas ainda assim não atendeu. Deixou tocar até parar. Silêncio novamente. Só que dessa vez durou menos. O telefone voltou a tocar. E depois de novo. E de novo. Como se quem estivesse ligando não fosse desistir. Como se precisasse falar com ele. Lucas começou a sentir algo estranho. Uma sensação ruim. Difícil de explicar. Não era só irritação. Era incômodo. Um desconforto que crescia no peito. Mesmo assim, ele hesitou. Ficou olhando o celular vibrando na mesa ao lado da cama, a tela piscando no escuro. Número desconhecido, o toque ecoando pelo quarto. Até que ele pegou. Segurou o celular por alguns segundos, sem atender. Respirou fundo e deslizou o dedo. Alô, silêncio. Nenhuma resposta, mas não era um silêncio normal. Era um silêncio vivo. Como se tivesse algo ali. Alguém ali. Lucas franziu a testa. Alô? Quem é? Nada. Só o silêncio. E então, ele ouviu uma respiração fraca, arrastada, como se alguém estivesse cansado, ou pior, machucado. Lucas ficou completamente imóvel, o corpo travado, o cérebro tentando entender. Isso não tem graça, não. A respiração continuou, mais próxima, mais pesada, como se a pessoa estivesse chegando perto do telefone, ou dele. E então, a voz veio, baixa, rouca, quase falhando. Lucas. O nome dele ecoou na ligação, e naquele instante, o corpo inteiro dele gelou, porque aquela voz era familiar, familiar demais. Quem tá falando? A voz demorou um segundo para responder, e quando respondeu, veio lenta, arrastada. Sou eu. Pausa. Um segundo que pareceu uma eternidade. Você. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Ele simplesmente não reagiu. A mente dele parecia travada,
tentando entender o que tinha acabado de ouvir. E então, ele riu. Mas não era uma risada normal, era nervosa, forçada. Tá bom, muito engraçado. Quem é de verdade? A resposta veio imediatamente, sem pausa, sem dúvida. Você não acredita? A voz parecia mais clara agora, mas ainda tinha algo errado nela. Um chiado leve, como se estivesse sendo transmitida de muito longe, ou de algum lugar que não deveria existir. Lucas se levantou da cama, o coração começando a bater mais rápido. Claro que não acredito. Isso é impossível. Silêncio. 1 segundo. 2. E então... Seu cachorro se chamava Thor. Lucas congelou. O corpo inteiro travou. Você tinha 9 anos. A voz continuou. Lembra do dia que ele morreu? Lucas sentiu o estômago revirar. Ele correu para a rua. E o carro não conseguiu parar. O quarto parecia menor agora. Mais fechado. Mais pesado. Para com isso. A voz ignorou. Você chorou escondido no banheiro porque não queria que ninguém visse. Lucas deu um passo para trás, a respiração ficando irregular. Quem é você? A resposta veio mais baixa, mais próxima. Eu já disse, sou você. Lucas começou a andar pelo quarto, de um lado para o outro, como se movimento pudesse ajudar ele a pensar. Mas não ajudava, nada ajudava. Se você é eu, então prova. Silêncio, um silêncio longo, pesado. E então, senha antiga do seu e-mail, um 903 LK. O coração dele disparou. Você nunca contou pra ninguém, porque usava isso em tudo. Lucas olhou automaticamente para o computador, como se alguém pudesse estar ali, observando. Você guarda dinheiro na gaveta, embaixo da caixa preta. Agora não dava mais para negar. Alguém sabia demais. Isso não é possível. A voz mudou, ficou mais séria, mais urgente. Escuta. A respiração falhou como se estivesse com dor. Eu não tenho muito tempo. Lucas parou, totalmente imóvel. Tempo para quê? A resposta demorou. E quando veio pesada. Para te avisar. O coração dele apertou. Daqui a 3 dias. A voz falhou de novo. Um chiado alto atravessou a ligação. Você vai morrer. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer coisa. Lucas não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Era absurdo, mas parecia real. Real demais. Para com isso. Mas agora, a voz não estava brincando. Você precisa sair dessa casa. Mais urgente, mais desesperada. Agora. Lucas olhou ao redor. O quarto, a porta, o corredor escuro. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo, não parecia. Por quê? A resposta veio quase sumindo, como se a conexão estivesse acabando. Porque, chiado, ele já está aí. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. O que tá aí? Silêncio. Total. Lucas afastou o celular do ouvido. Olhou a tela. A ligação ainda estava ativa, mas não havia som. Alô? Nada. E então, a ligação caiu. A tela ficou preta. O quarto mergulhou no silêncio. Mas não era mais o mesmo silêncio. Era pior. Muito pior. Porque agora... Lucas não estava mais sozinho. Ou pelo menos, não parecia estar. Lucas não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. E nem na outra. As palavras não saíam da cabeça dele. Ele já está aí. No começo, ele tentou ignorar, convencer a si mesmo de que era só medo, só imaginação. Mas então, começaram os sinais. Pequenos, quase imperceptíveis. Coisas fáceis de explicar. Um copo que ele tinha certeza que deixou na mesa aparecia na pia. A porta do quarto, que ele lembrava de ter fechado, amanhecia entreaberta. Objetos mudavam de lugar. Nada grande, nada óbvio, mas o suficiente para incomodar, para fazer pensar. E então vieram os passos, sempre à noite, sempre depois das 3. Lentos, arrastados, como alguém caminhando pelo corredor, sem pressa.
Lucas tentou ignorar. Colocava fone de ouvido, aumentava o volume, mas ainda assim, às vezes dava para ouvir, por baixo da música, um passo, outro, outro. Na segunda noite, ele criou coragem. Abriu a porta do quarto de uma vez, rápido, como se fosse pegar alguém no flagra, mas não havia ninguém. O corredor vazio, escuro, silencioso, mas o ar estava frio demais. Na terceira noite, algo pior aconteceu. Lucas acordou sem motivo, sem barulho, só acordou. E então ouviu. Lucas, a voz, baixa, sussurrada, vinda de dentro do apartamento. Não do celular, não da rua. De dentro. Ele sentou na cama devagar, o corpo rígido, sem coragem de se mexer. Lucas, de novo, mais perto. Ele levantou, as pernas tremendo, e saiu do quarto. O apartamento estava escuro. A única luz vinha da rua, entrando pela janela. Tudo parecia normal, até ele passar pelo espelho da sala e parar, lentamente, voltando alguns passos. O reflexo não acompanhou. Por um segundo, ficou parado. O coração dele disparou. E então, o reflexo sorriu, mas Lucas não. Ele deu um passo para trás, respiração falhando. O reflexo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Lucas sabia. Ele tinha visto. Aquilo não era normal. Aquilo não era possível. E naquele momento, ele decidiu. Ia sair dali, naquela mesma noite, sem pensar duas vezes. Porque agora, ele tinha certeza. Algo estava dentro da casa. E não era ele. Lucas começou a juntar as coisas. Rápido. Sem pensar muito. Qualquer coisa. Roupa, celular, carteira. Ele só queria sair dali. Mas então, um som. Baixo. Quase imperceptível. Ele parou. Prendeu a respiração. Ouviu de novo. Um leve toque. Como algo vibrando. Vindo de baixo. Do chão. O porão. Lucas olhou lentamente para a porta. Ele raramente descia lá. Na verdade, evitava. Nunca gostou daquele lugar. Nunca teve um motivo claro. Mas agora, o som vinha de lá. Ele caminhou devagar, cada passo mais pesado que o outro, a mão tremendo ao encostar na maçaneta. E então percebeu. A porta já estava aberta. Um cheiro subiu imediatamente. Forte, podre, quase impossível de ignorar. Lucas hesitou, mas o som continuava. O telefone, tocando, chamando, como se estivesse esperando por ele. Ele desceu, degrau por degrau, a madeira rangendo sob os pés, o ar ficando mais pesado, mais frio, até chegar lá embaixo, escuro, silencioso, exceto por um som. O celular, no chão, vibrando, tela acesa, marcando 3:17. Lucas se aproximou lentamente, cada passo ecoando, até parar diante dele, mesmo modelo, mesma cor, igual ao dele. Ele hesitou, mas atendeu, e então ouviu a própria voz, desesperada, gritando: "Você não devia ter descido." Lucas deixou o celular cair. O som seco ecoou, mas ele mal percebeu, porque naquele momento, ele viu, no canto escuro, algo no chão, imóvel. Ele se aproximou, devagar, sem respirar. E então, a luz fraca revelou um corpo, deitado, retorcido, a pele escura, o cheiro insuportável. Mas o pior era o rosto, ou o que restava dele. Lucas parou. O coração falhou, porque aquele corpo era ele. Mesma roupa, mesmo tudo. Um passo atrás, um som atrás dele, lento, arrastado. Lucas virou. Nada. Mas sentiu algo muito perto, respirando no ouvido, frio, pesado. E a voz: "Agora você entende." Lucas tentou correr, mas não conseguiu. As luzes piscaram e apagaram. Totalmente. O silêncio voltou. E então, um telefone começou a tocar. 3:17. Na tela, um nome: Lucas. Naquela noite, Lucas desapareceu. Nunca encontraram o corpo, mas dizem que, às 3:17 da manhã, um telefone ainda toca, dentro daquela casa. E se alguém atende, a voz é sempre a mesma, pedindo ajuda, implorando para não descer. E você atenderia?
Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais histórias esperando por você.